Fala aí, pessoal. Tenham todos um ótimo dia. Estamos exatamente hoje é uma quarta-feira. Bora começar mais um Evo Podcast, sempre com convidados que têm histórias que podem ser compartilhadas, convidados que têm histórias reais, que passaram por dificuldades, que passaram por momentos muito difíceis na vida. E eu trago pessoas sempre com histórias verdadeiras para ser compartilhada com, com vocês, ouvintes aqui do Evo Podcast. Lembrando que eu gostaria que você se inscrevesse lá no YouTube. Tem diversas histórias bacanas lá. Semana passada eu conversei com a Esther. Esther, um grande beijo para você. É uma guerreira que venceu um câncer no cérebro, superou as dificuldades dela e graças a Deus tá aí para contar o testemunho dela, para contar a experiência de vida que ela teve. E tá tudo disponível aí no Google Podcast. Esther, brigadão, minha querida, que Deus te abençoe grandemente. E lembrando que todo esse conteúdo aqui vai estar disponível lá no YouTube, vai estar disponível também no Instagram, alguns trechos da minha conversa com o convidado de hoje. E também todo o áudio vai ser compartilhado lá no Google Podcast e no Spotify, tá bom? Para a próxima semana vai estar tudo disponível aqui, esse bate-papo aqui com meu amigo. Mais uma amizade que eu faço pela internet, que eu acabei conhecendo pela internet. Eu costumo dizer, Jorge, que o nosso ciclo hoje é. Nossas amizades são feitas só pela internet hoje em dia. Não sei qual é a sua idade, mas eu sou da época que, poxa, eu conhecia a rua inteira, cara. Eu conhecia a rua de baixo, a rua de cima, e tinha amizade de todo mundo. E hoje em dia, o ciclo de amizades, você conhece fulano? Conheço só pela internet. Ninguém. Não tem mais aquele tete a tete, aquela coisa de ficar um no portão do outro trocando uma ideia. Infelizmente acabou. Mas temos a internet aqui que encurta a distância, que podemos conhecer pessoas de outros lugares, como o Jorge vai se apresentar já já, vai dizer de onde que ele é e tal. Pessoal, se inscreve aí no canal, tem o QR Code aqui em cima, deixa eu ver se eu me localizar, aqui tem esse QR Code. Para você que conhece uma pessoa que tem uma história bacana, que quer compartilhar a história em forma de um podcast, só fazer a leitura aqui do QR Code, entre em contato comigo, vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo e vamos compartilhar a história, vamos ouvir história, vamos compartilhar com outras pessoas. Tenho certeza que essa história vai tocar na vida de alguém. Pode parecer que na sua talvez não toque, mas do seu vizinho do lado pode ser que ele esteja nesse exato momento precisando de uma ajuda, de uma palavra, de um abraço. Às vezes um gesto muito simples, que pra gente não parece nada. Mas pra pessoa que tá precisando de ajuda, que tá num leito, que tá numa rua, todo o gesto de você esticar a mão, pra ela já é uma grande vitória. Deixa eu terminar, parar com as conversas, que senão fica muito tarde. Bom, cara, eu estou muito feliz hoje de estar recebendo o Jorge Luiz. Como eu acabei de dizer, conheci pela internet também a história do muito bacana, a história de superação. E ele superou os vícios das drogas e do álcool. Um verdadeiro exemplo de vida. Tá aqui hoje. Jorge, muito obrigado por você ter topado a participar aqui do Evo Podcast. E hoje ele se tornou um terapeuta em dependência química, educador do sistema prisional e palestrante. Jorge, se eu esqueci alguma coisa, me desculpa, mas seja bem-vindo ao Evo Podcast e muito obrigado, Jorge. Piauí, direto do Piauí. E exatamente assim, né? Uma cidade pequena, Sim. né? Cidade pequena. E exatamente a dependência química, os vícios, ela não está só nas cidades grandes também, né? Tá Sim. nas cidades pequenas. Uhum. Mas quando eu comecei com o mundo das drogas, entrei no mundo dos vícios, era uma coisa assim que não era muito diferente como em outros lugares, né? Todo lugar tinha uma esquina, em outra, em várias esquinas tinha, né? E aí, como todo uso é progressivo,
né? Toda coisa no mundo hoje em dia é progressiva, né? Sim. Até a construção de uma casa, ela tem a progressão. A construção de uma casa, ela tem um alicerce, né? Primeiro tem um alicerce, tem o tijolo, tem a massa, e no final está o teto da casa, e no final está a casa pronta. A mesma coisa que eu trago aqui em resolução também é o vício, né? Todo vício, para chegar em um estado de fundo do poço, ele tem também uma progressão, né? Eu entrei Sim. no início sem saber o que era, sem saber que iria me levar para o fundo do poço, né? Comecei bebendo, comecei fumando um cigarro, né? Sem saber qual era a resolução final, né? Ali pelos votos de 14 anos, comecei a beber, comecei a fumar cigarro, e aí foi progredindo a cada dia mais, né? Sim. Progredindo. Chegou o tempo que eu estava fumando maconha, né? Isso aí já foi uma progressão maior, né? Eu posso dizer, né? Você começou com Então, 14 anos, Jorge? Foi com 14 isso. anos. 14 anos já comecei a tomar bebida alcoólica, né? Sim. E no decorrer do tempo, como eu digo, que tudo é progressivo, até a idade da gente também vai aumentando, né? Sim, com certeza. Então, com o tempo, eu já me via que uma ou duas doses já não estava mais bastando para mim. Ter aquela sensação que eu estava usando a primeira, né? Uhum. E isso foi cada vez mais aumentando, né? Aumentando, aumentando. E chegou o tempo que eu Jorge, aí teve um tempo que assim, né, que quando eu me deparei conta, né, assim, por volta dos 16 anos, já estava já na fase do vício, né? Já estava me vendo já viciado. mas você morava com seus Mal, pais? mora eu, minha mãe, morava eu, minha mãe, minha avó e meu avô no tempo, né? Sim. Aí chegou o tempo de eu pegar e viajar para São Paulo, né? No tempo que viajei para São Paulo. Eu tinha uma empresa de envelopamento, uma gráfica, né? Aos Aham. 16 anos. Montei uma gráficazinha de adesivar. Assim, é aqui eu vou ganhar meu dinheirinho, não vou precisar de ninguém, né? Aí aqui eu vou sustentando o meu vício aqui, trabalhando, né? Vai Uhum. dar tudo certo. Isso tudo aqui em São Paulo? Né? Não, aqui em Batalha mesmo, né? Ah, sim, sim. Não tinha vindo para São Paulo Aí, ainda. antes de eu viajar. Ah, entendi. Aí, quando chegou o tempo de que eu enxerguei a situação de que eu não estava dando nem para o vício e nem para comprar material para trabalhar mais. Sim, o negócio está errado. Eu vou viajar, eu viajando, eu saio dessas amizades aqui e eu não vou mais beber, nem usar, nem nada, né? Porque o cara pensa assim logo, o meu problema é aqui na minha cidade. Mas o problema não é isso. Né? O problema é que a gente, eu já me pegava já no estado já estava dentro do vício e não conseguia mais sair. Você não Porque enxergava isso? a amizade eu não enxergava isso, mas os outros já enxergavam. E Sim. o problema é que a Principalmente, amizade a principalmente o gente pai e a mãe. Principalmente o pai e a mãe, né, é, Jorge? exatamente. E a situação é que a amizade a gente encontra em qualquer lugar. Não importa se a gente vai viajar para São Paulo, para Rio de Janeiro, até para os Estados Unidos. É Não verdade, importa. Não verdade. vai importar se você vai. Pode viajar o Brasil todinho. Aham. Pode viajar o Brasil todinho. Pode ter essa fuga geográfica onde você quiser. Não vai adiantar. Entendeu? E aí eu, chegando lá em São Paulo, comecei a trabalhar. Eu acho que eu não trabalhei 3 meses direito.
Você veio porque parar em que lugar aqui de São Paulo, Jorge? Que lugar aqui de São Paulo? primeiramente eu fui trabalhar, primeiramente eu vim trabalhar em Itatiba, Atiba. na cidade de Itatiba, Aham. né? E lá era a mesma rotina, trabalho, final de semana era Uma bebedeira e paradinha, vício, tomar um negócio. bebedeira, né, e droga, bebedeira e droga, né? E não deu outra. Eu retornei para minha cidade, porque lá não tinha como dar conta, né? E então, retornei para cá e daí logo eu peguei, inventei de abrir um lava-jato, uma estética automotiva, né? Mas o vício estava instalado na minha vida e não tinha jeito. Eu pensando, eu vou abrir uma empresa aqui, uma estética automotiva, vou trabalhar, porque o sonho de todo ser humano é ter um objetivo, é ter um objetivo na vida. E eu tinha esse sonho, de ter esse Uhum. objetivo. E eu também tinha vontade de sair dos vícios das drogas. Desde, o, desde o tempo que eu já era viciado, eu tinha vontade de sair, mas não tinha força. Mas não tinha força. Era aquela vontade de sair, mas não tinha força. Queria trabalhar, com vontade de sair do vício, mas não tinha força. E tentando, e Jorge, tentando, e tentando. Jorge, Né? qual que era o momento assim que você tinha o desejo de sair? Era no período que você estava com a droga na mente, no físico, ou eram os momentos que você estava ação, assim, que tava em casa, tal, pô, não é essa vida. Qual que era o momento, assim, exato, pra gente ficar mais claro, pra quem não entende? Assim, eu digo a verdade. Aham. Todo, todo, todo dependente químico, todo viciado, ele tem um sonho de sair do vício. Tem um Sim. sonho. Ele tem vontade. Mas tem muitos deles que não tem mais força. Não tem mais força de lutar. E se entrega. Aham. Se entrega mesmo totalmente. Falar, ah, é aqui que eu vou morrer, é aqui que eu vou entregar minha vida, eu não tenho mais jeito, eu não tenho mais para onde ir. E aí se entrega totalmente. Entendeu? Uhum. Mas aí, nesse período que eu montei essa estética automotiva, e aí só peça nova, tudo novo, equipamento novo. Assim, agora eu vou me firmar. Né? Pensei assim, agora eu vou me firmar. Comprei uma moto nova, sei tudo minha mãe que me deu. Sim. Foi me trabalhar para ver se eu mudava. Para ver se eu mudava. Sim, agora eu vou mudar. Mas não, para você entender e para todos entender Sim. que às vezes a dependência química não é frescura. Não é porque o cara quer. Ah, isso aí é porque ele quer, frescura, é não sei o quê. Não, não é assim. Entendeu? E aí eu comecei a trabalhar e ganhava o dinheiro, e aquele dinheiro já servia para mim usar e beber final de semana. Até aí estava tudo bem. Quando passou o tempo que não, já estava indo, era todo dia. Né? Teve um tempo atrás, antes dessa estética automotiva, né, eu viajei para São Paulo a última vez em Uhum. 2015. Em 2015, eu fui em 2013 e retornei em 2015 também para lá, né? Essa história eu não me esqueço nunca, não me esqueço não. Quando eu fui em 2015, que eu retornei para São Paulo, eu, eu fui para Taboão da Serra. Tá bom. Aí, Taboão da Serra. Quando eu peguei o busão, eu saí daqui de busão. Cheguei lá, o colega meu arrumou um serviço para mim. Então,
agradeço demais, né? Até as pessoas que me ajudaram eu só tenho a agradecer, não tenho nada que dizer de ninguém, Uhum. né? Eu só tenho a dizer de mim mesmo porque eu fui falho, né? Até os Sim. momentos em que eu fui egoísta, né? Até os momentos em que eu errei, né? E aí, chegando em São Paulo, eu me deparei com a droga, né? Mas droga tem em todo lugar. Lógico que tem. Sim. E em São Paulo, é uma coisa assim que é mais. O leque é mais aberto. O leque é mais aberto. É Tem muito mais tudo com fácil, mais. Jorge? É muito mais fácil. Sim. Lá é tudo muito mais fácil, né? Quando eu me deparei com o bicho, oxe, Hum. aqui até eu cheguei até a pensar, aqui é um paraíso, mas não era um paraíso, Verdade. não era um paraíso. Para mim estava sendo a morte, né? Estava sendo a morte, porque que quando chegou o tempo, chegou determinado tempo, que eu não cheguei a passar nem 3 meses direito lá, não. Quando eu vim embora, eu saí 2 dias antes de vir embora de casa, eu passei pela Cracolândia, entendeu? Feio, né? Eu passei pela Cracolândia. Lá eu deixei o ônibus esperando, porque o ônibus estava quebrado, e eu fui lá para onde estava aquela muvuca zona de gente. Hum. Frente a uma praça cheia de gente, cheia de barraca. É. Eu vi, eita, que é isso aí. Lá eu me trozei com um, me trozei com o outro. Eu vi foi um cara sair de dentro de um tambor do lixo. Assim, oxe, que loucura é essa? Onde é que eu tô? O que é que eu tô fazendo aqui? Quando eu deparei em mim, o que é que eu tô fazendo aqui? Parece que Deus que me guiou e me retornou lá para onde o pessoal estava esperando o ônibus. Quando a mulher chegou assim, coloca as cores desse drogado desse ônibus aí. Vou mandar ele pro Cara, Piauí agora. Ah, pai, que dali me marcou de um jeito que eu fiquei assim pensando. a moça falou isso pra Mas você? foi. Mas eu vou fazer o. Aí eu podia fazer o que eu não podia fazer nada. Ô Jorge, porque o seu físico tava tão visível que você era um drogado, seu físico tava tão visível isso. Exatamente. Tava assim, tava o físico visível assim que assim, Aham. eu vou fazer o quê? Eu não vou falar nada, eu vou ficar calado. Aquilo doeu no seu Não posso coração. falar nada. Doeu ficou marcado, né? Para mim entender que hoje aquela palavra ali serviu para mim. Serviu para mim aquela palavra. Né? Serviu para mim hoje aquela palavra. Mas deu a entender que o dependente químico ele é excluído. Ele é excluído de todas as formas. Qualquer lugar que ele chegar, Sim. ele é excluído. Em qualquer lugar que ele chegar, o dependente químico ele é excluído. Assim, pelo meu entendimento, ele não. Ele, o dependente químico, ele precisa de acolhimento. Sim. Precisa de acolhimento. Não importa se ele é preto, se é branco, se é azul, se é amarelo, se ele é, se ele é de outro país ou se ele não é, se é brasileiro, se é não. Não importa a discriminação de raça, de cor, de sexualidade, qualquer que seja. Independente químico, ele para mim necessita de acolhimento. A partir do momento que ele decide que quer sair do vício, ele necessita disso. Porque tem uns que ainda resistem, né? Não, não quero não, não quero não. Quero viver aqui mesmo. São aqueles que se entregam mesmo para o Sim. vício, né? São aqueles que não têm mais força. Quer se entregar, mas basta a insistência. Vamos lá que você vai sair, que vai dar certo. E mostrar o exemplo, né? Ó, que eu saí de tal lugar, eu era assim. Mostrar como exemplo, né? Aí eles ainda têm uma esperança, uma fé. Um dia pode sair também, né? O Mas é Jorge, assim. o Jorge, você consegue descrever? Você não ficou muito tempo na Cracolândia, né? Pelo que eu entendi, mas assim, você consegue descrever o que é
A Cracolândia, pra quem não conhece. Mas assim, é um lugar que eu acho que é um lugar que, para mim, do tempo, 2015, Sim. e pelo que está hoje está mais reduzido. Tem menos gente? Eu acho que tem, pelo que eu vejo pelo que eu vejo na TV, Ah, eu acho que não, hein, Jorge. eles estão em um só lugar, né? É. Pelo tempo, assim, o que eu posso falar, o que eu enxergo daquele lugar, o que eu vejo atualizando para hoje, Sim. ali é um, é um matadouro, cara. É. É uma ceifa, ali ceifa a vida de várias maneiras. Principalmente ceifa a vida. Ali é um tipo de prisão, cara. Prisão. Ali mesmo ele estando solto, né? Solto, como é que eu posso dizer? Liberto, em liberdade física, que eles estão andando para um lado e para o outro, né? Sim, sim. Eles Eu tô andam, entendendo eles o que você tá querendo vão, dizer. eles voltam, Aham. eles pegam um cidadão ali em tal lugar, mas eles estão presos ali mentalmente, É uma prisão espiritual, espiritualmente. Jorge, aquilo? Mais ou A menos isso? Eu não prisão sei qual. é uma prisão espiritual, Sim, sim, né? sim. É uma prisão mental, né? E posteriormente também uma prisão física, porque eles ficam somente naquele lugar e não conseguem, não tem força de pedir ajuda, entendeu? Uhum. E a pior prisão é a prisão física, é a prisão mental e a prisão espiritual. É a pior. Eles estão presos ali mentalmente, naquele vício, aquele ciclo ali vicioso. Sim. Usa aqui um pouquinho, ele usa um pouquinho, ó, usa aqui, sente aquele prazer, aí retorna aqui, acaba. Aí usa de novo, aí retorna, acaba. Usa de novo, retorna, acaba. Aí usa de novo, é sempre naquele vício. Meu Aí fica Deus. aquela prisão, a prisão mental. Perde a noção do tempo, né, Jorge? Do dia, da noite. Exatamente. E se não tiver um acolhimento em massa ali para quebrar esse ciclo vicioso deles, tem que quebrar o ciclo vicioso. Tem que quebrar. Mas você chegou a usar Senão, o crack, o Jorge? o crack para falar a verdade, o crack eu não cheguei a Aham. usar ele contínuo. Eu, Uhum. eu tipo, peguei o crack e testei. Será que é bom? Sim. Mas não usei contínuo. Eu só usei o crack e testei. Ah, isso aqui não dá para mim. Minha droga de preferência era a cocaína. Entendi. A minha droga. Porque cada dependente químico ele se identifica com a droga, uma droga específica. Tem uns que se identificam com o álcool, só com o álcool. Tem outros que se identificam só com a maconha. Tem outros que se identificam só com o crack. Tem outros que se identificam só com a cocaína. Cada dependente químico ele se identifica com a droga específica. Jorge, eu vou fazer uma pergunta pra você. Já já você volta no seu. Que você estava dizendo, coisa rápida. A maconha. Muitos dizem, ah, maconha não é droga, maconha é droga. Maconha, pra você, ela é droga ou ela não é uma droga? Assim, pelo que eu entendo, maconha para mim, ela é uma droga, né? Sim. Ela é uma droga assim como todas as outras, o álcool, cocaína, o Uhum. crack, LSD, tem agora a tal do AK9, É, tô o escutando falar isso Spice. aqui. É uma droga destruidora, Sim. entendeu? Destruidora, né? Porque se Mesmo não que ela. fosse droga, se não fosse droga, ela não estava classificada como droga, né? Uhum. Se não fosse. Estava sendo vendida como um bombom, como uma balinha aí na rua qualquer, né? Verdade, Não é verdade? verdade. É, porque se
o uso prolongado de maconha, com certeza, como eu já vi dentro de uma clínica, paciente totalmente transtornado, esquizofrênico, Por né? causa da Perder a maconha. noção do tempo por causa da maconha, né? Tá vendo? Perder a noção do tempo, né? Porque tanto faz o cara fumar um simples baseado ou fumar 1 quilo ou 10 quilos, né? Pode acontecer ele ter um surto psicótico só com aquele baseado, ou tu fumar 10 quilos e não ter nada, né? Desse Sim, jeito. entendi. Entendi. Mas com Porque. o uso prolongado, com certeza, ele vai ter algum mal mais na frente, né? Com certeza. Sim, com certeza. Não sou eu que estou dizendo, mas pela minha experiência também, mas a ciência diz, né? Sim. Os estudos falam, né? Sobre a maconha. É porque uma vez eu vi. É um vídeo muito antigo, não sei se você já chegou a ver. O Mano Brown, cantor de rap do Racionais MCs, ele foi num programa chamado Uhum. Roda Viva aqui da TV Cultura aqui de São Paulo. E é um vídeo antigo pra caramba, cara. Muito antigo esse vídeo. Aí um repórter perguntou pra ele, não me lembro ao certo qual foi a pergunta, mas eu lembro um pouquinho da resposta dele. Ele disse assim, que a maconha talvez não seria droga. O que é mais droga? Você beber um copo de cachaça, mais ou menos cachaça pura, desse, uma talagada mais ou menos assim, ou um baseado desse tamanho? Aí ele fez a pergunta pro próprio jornalista, sabe? E aí o jornalista não soube responder, porque nunca usou, nunca bebeu, não falou nada. Aí o Mano Uhum. Brown falou assim: não, se você fumar um baseado desse tamanho, você vai sair normal. Agora eu quero ver você de tomar um copo desse tamanho de cachaça, você pegar seu carro, pegar uma marginal aqui em São Paulo e sair para dirigir. Você olhando É, por esse lado assim, né? Eu acho que se você pegar um baseado e você sair para fumar, não tô dizendo para ninguém pegar baseado e fumar. uhum. Tô dizendo que É, os efeitos, né? Os efeitos, eu acredito que o álcool seja um pouquinho mais. Não que a exatamente. maconha não seja, mas o álcool seja um pouco a mais do que a maconha nesse quesito, tá? Então eu vi esse Então, vídeo né? aí, mas pode prosseguir, ô Jorge. Pois é, exatamente isso. O que é que ele quis dizer com isso aí? O que é que eu vou ter que te explicar sobre isso? Hum. O álcool, ele é ele é assim, em nosso entender terapêutico que a gente fala, né? Sim, Nosso entender, nosso parecer terapêutico, o álcool é a pior das drogas, né? O álcool, em relação sim. a todas. Porque a partir do álcool, a partir do álcool, eu vou ter a relação com todas as outras drogas. O álcool é a Entendeu? porta? É a porta de entrada. Porque se eu tenho um vício com a cocaína, né? Se eu tenho um vício com a cocaína, aí eu posso pensar, ah, mas o meu vício é só com a cocaína. Se a outra pessoa tem vício só com maconha, ah, mas meu vício é só com maconha. Então eu vou tomar só uma cervejinha, só uma cachaçinha. Mas posteriormente, com toda certeza, se eu for tomar um copo de cerveja, né, eu não vou ficar só naquele copo. Eu quero tomar 10 copos, eu quero tomar 10 cervejas, eu quero tomar um freeze, e desse freeze eu quero ir lá logo para a minha droga de preferência. Então Entendi. tudo é exagerado com dependente químico. Dependente químico, tudo é exagerado, nada tem controle. Então, aquele que pensa, o meu problema é só com a minha droga de preferência. Não é. Se eu for tomar cerveja pensando que é só a minha, que o meu problema é só a minha droga de preferência e não o álcool, aí quem acha que o problema
só a droga de preferência, se for tomar álcool, vai terminar na droga de preferência. Então, o álcool é a porta de entrada para todas as drogas. Porque todo dependente químico começou bebendo. Começa bebendo. Começa tomando um copinho de cerveja. Aí no decorrer do tempo, começa fumando um cigarrinho, né? Um cigarrinho de menta, tirar a onda. Depois, né? Aí depois tá fumando a maconha. No final já tá cheirando uma cocaína. E no final já tá no crack. É progressivo. Isso que você fala, isso que você tá falando termina com a frase do Mano Brown dizendo que os traficantes não são aqueles caras que estão na esquina, são também os que estão na esquina, mas também são os proprietários de bares, a Ambev, digo indústrias grandes, Ambev, essas Itaipava, esses caras que criam essas paradas são os verdadeiros traficantes. Depois, se você possível, você dá uma olhadinha nesse vídeo do Mano Brown, é antigo pra caramba. Ele fala exatamente isso aí que você tá falando, cara. E ó, esse vídeo, se eu não me engano, deve ser de 1990 e tal lá, que ele foi num programa e ele falou tudo isso aí que você tá falando. Ele falou em 1900 e alguma coisa lá, mas pode prosseguir. Pois é. Mas assim, né, cara, eu gosto de falar hoje, né, sobre, sobre a minha superação, assim, em si, né, assim, Sim. também, também abrir os olhos de muitas pessoas, né, porque às vezes, até eu sou criticado às vezes, mas tu entrou nessa vida porque tu quis, mas tu entrou nessa vida porque tu quer, como eu falei, porque tu quis, né? Porque tu não foi obrigado. Não, ninguém é obrigado a nada, né? Mas às vezes, assim, as amizades também, às vezes, influenciam muito. Influencia, Às conta vezes muito, né, você Jorge? tem, conta muito. Às vezes você pode ou não estar, assim, no período de adolescência, vamos colocar assim, no período de adolescência. No meu período de adolescência, todo adolescente ele tem aquela curiosidade. Qual é o adolescente que não tem curiosidade hoje em dia? Né? Qual é o adolescente que não tem curiosidade? Com certeza, todo adolescente ele tem curiosidade. E aí, então, quando, quando foi, quando chegou no meu período de adolescência, eu tive aquela curiosidade de querer enxergar mais as coisas, de querer conhecer mais, que eram as coisas do mundo, que o mundo estava me oferecendo. E aí eu fui entendendo, e aí quando eu me dei de conta, eu já não tinha mais o que fazer, né? Eu já estava no vício, né? Já estava no vício. Eu estava no vício, e então é uma coisa assim que eu não culpo ninguém, né? Não culpo Uhum. ninguém, de jeito nenhum. A culpa foi minha mesmo. Sim. A culpa foi minha mesmo, de eu ter entrado neste mundo. Mas assim, eu tive que ter responsabilidade. Hoje em dia, eu não sou responsável pela minha doença, né? Porque todo dependente químico ele é doente. Ele carrega uma doença. Ele carrega uma doença. Mas tu não faz, isso é frescura, não é doença não. Mas não é assim não. Não tem as pessoas que dizem, Uhum, muitos tem. dizem, né? A maioria fala que dependência química não é doença, é frescura. Mas não é assim. Não é assim não. É difícil, Jorge, Eu não sou você. responsável pela minha doença, né? Mas eu sou Entendi. responsável pela minha recuperação, de me manter em recuperação. É desse jeito. É difícil você tá na sua residência, você fala, cara, eu não quero usar, eu preciso ficação. E quando você vai dar uma volta na rua, você encontra a droga, a primeira coisa que você vai é direto na droga. E antes de sair da sua casa, você tá pensando aqui, cara, eu preciso resistir à parada, resistir ao uso da droga. Como que é essa luta interna com o dependente, cara? Como que era a sua luta
você lutando pra não ter que usar e quando saía pra rua, voltava só no outro dia. Não sei se era o seu caso. Assim, né? No decorrer do tempo, eu, eu tive 3 internações, né? Quantas Vou internações? falar das 3 internações. Aham. Eu, antes dessas 3 internações, eu cheguei aí preso, né? Cheguei aí preso. Por quê? Por causa que a fase, a fase da dependência química, ela chega a um estado que eu posso te falar com toda certeza. Toda fase da dependência química, quando não tem controle, ela chega a um estado que dá agressividade, né? Dá agressividade, com toda certeza. Porque a dependência química, ela não tem controle, não. Não tem controle. Qual é esse dependente químico, esse usuário, esse viciado, que usa, que bebe, que faz o que for, que diz que usa com controle, que bebe com controle, que faz o que quiser controlado, só usa no dia que quer? Não existe. Até agora eu não Isso. vi. Até agora eu não vi, não. É a droga que controla a gente, quando a gente está nessa fase. Sim. Na, ao meu entender, que eu passei por isso. Não era eu que controlava a droga. Era a droga que me controlava. O que eu entendo, Jorge, você me dizendo assim, é que a droga ela tem vários períodos, né? É, O que eu tô entendendo você dizer, ela tem várias fases, né? várias fases. Uhum. Pode Várias terminar. fases. Vou falar aqui no sentido figurado. Tem a fase do namoro. O cara tá namorando com ela, só usa aqui final de semana. Sim. Só usa final de semana. Tem a fase que o cara já tá junto com ela, que o cara tá usando aqui 3 vezes na semana. Tem hora que o cara até é casado com ela. Tá usando todo dia. Pra separar que é o negócio. Depois que tá casado, pronto. Pra separar É é difícil. 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 E Jorge, você olhando assim pra sua vida, você olhando o período que você permaneceu no vício do álcool, das drogas, você perdeu na sua vida, Jorge? Você deixou de fazer, quem você deixou de conhecer, lugares que você deixou de ir, você perdeu na sua vida durante todo esse tempo, Jorge? O que eu perdi não tem nem como. Não tem nem como eu calcular, né? Hum, Nas perdas. enorme, né? Perdas enormes, né? Principalmente perdas financeiras, o cara não calcula, né? Perdas financeiras. Porque até as perdas financeiras, isso aí não, não, o que eu posso dizer, não tem valor significativo, né? Isso aí o cara recupera com o tempo, né? Vai recuperando. As maiores perdas mesmo é as perdas familiares, né? Eu perdi o meu avô, eu estava preso. Perdi meu avô. Aí, Meu avô estava preso. não Meu chegou nem a avô me participar. perguntava, cheguei, não, cheguei. Era melhor nem ter vindo, né? Porque tá vindo para passar 40 minutos aqui algemado pé e mão, o que adiantava, né? Não adiantava não. Aí foi minha mãe decidiu melhor nem mandar me trazer, né? Meu avô sempre perguntava por que eu estava preso, né? Não, por causa das drogas, né? A minha mãe sempre falava, por causa das Sim. drogas, né? Aí meu avô falava assim, não, mas peça pro padrinho dele tirar ele, né? Meu padrinho,
Não sei se eu sou dito falar o nome dele, porque às vezes também eu sempre decepcionava ele, né? Uhum. Sempre decepcionava ele, ficava agressivo dentro de casa. Meu pai nem é coronel da Polícia Militar, né? E ele ficava muito triste, né? Por isso que uma vez eu estava agressivo dentro de casa. E aí ele sempre vinha aqui e me dava conselho. E chegou também até me levar também preso às vezes, né? Mas aí eu também achava, entendia que era pro meu bem, né? Sim. Mas fazer o quê? E aí chegou o tempo de estar tanto agressivo dentro de casa, né? Com minha mãe, querer agredir. Porque tem essa fase, né? Quando já está a fase mais avançada, que a pessoa já perde a noção, né? A pessoa já perde a noção do tempo, perde a noção de tudo, perde a noção de tudo, do que está fazendo, a fase da abstinência, né? A abstinência da droga, que o cara quer usar porque quer, né? Quer dar um jeito de usar, porque se não tiver a droga, nada para ele tá normal, né? Já fica com tremedeira. Eu já ficava com uma tremedeira tão grande que para mim, o meu Sim. normal era viver, era viver sob o efeito de cocaína 24 horas por dia. O meu Caramba. normal Sim. era, o meu normal era desse jeito, porque se não tivesse cocaína, eu não estava normal. E se eu não tivesse sob efeito, eu estava todo desregulado. O meu organismo estava todo desregulado. Agora, se eu tivesse, eu ficava todo normal. É Né? mesmo, Jorge? Você se sentia meio que meio estranho? Eu já me sentia estranho se eu não tivesse. Eu já me sentia estranho. Então, o meu normal para mim era estar sob o efeito 24 horas. Muito louco. Era. Chega essa fase. Chega essa fase. Então, chegou o tempo que aqui em casa o pessoal assim, não tem mais jeito não. A família começa a afastar, né, Jorge? Mesmo que a É, gente. Assim, Jorge, você, ó, eu vou dizer assim. Mesmo que é involuntário, às vezes é involuntário, às vezes não. Mas assim, o convívio com as pessoas de bens, que são tranquilas, que são de boa, com o drogado é muito difícil, cara. É difícil pra verdade, caramba. Você sabe disso, você é melhor do que eu pra explicar essa parada. O convívio começou a ficar muito difícil, né, Jorge? Com seus familiares. verdade. O convívio fica difícil. Até o cara, a primeira coisa que o cara perde é a dignidade perante a sociedade, Sim, é difícil, a velho. confiança, a confiança, em todo lugar. E principalmente dentro de casa, né? Hum. Dentro de casa. Chegou a furtar E objetos dentro de casa, Jorge? começa a furtar tudo dentro de casa. Né? Começa a furtar tudo dentro de casa. O que vê, se tiver fácil, leva. Leva mesmo. Se tiver fácil, leva mesmo. Eu cheguei a vender a minha televisão, a minha própria televisão, eu vendi. Preço de banana. A preço de banana. Entregar para o traficante assim e vender assim, do nada. Assim. A vender a porta da casa da minha mãe. Vender a Caraca. porta da casa da minha mãe. Aham. Porta da casa. Que antes era a minha estética automotiva, né? Sim. Eu acabei com tudo, vendi tudo. Aí era o portão grande e a porta estava tirada, né? Eu peguei a porta e vendi. Caramba, velho. Aí fiquei assim, pensando, caralho. Aí chegou o tempo de falar assim, não tem mais jeito não. Cheguei agressivo dentro de casa nesse dia, minha mãe me denunciou. Cheguei batendo tudo, querendo dinheiro para usar. E ela disse, isso aí é frescura. Não é frescura. Não é, não é frescura. Entendeu? Chega um tempo que o dependentinho que ele perde a noção do tempo, do espaço, de tudo o que está fazendo. Por causa do que? Do vício. A droga é um vício, é uma doença. Uma doença. Ela está instalada já. É um transtorno. É um transtorno. Né?
E aí a juíza me mandou pro presídio no tempo. Passei quase 6 meses no presídio. Faltou uns 3 dias para completar os 6 meses. Isso aí na sua cidade ou aqui em São Paulo? Não, foi aqui no Piauí mesmo. Ah, no Piauí. Já tinha retornado já para São Paulo. Aham. Foi em 2018, no ano de 18. 2018. E aí, em 2018, Jorge, o seu áudio ficou meio sumido. Acho que é o seu fonezinho. Aí voltou. Aí tá chiando. retornou. É, retornou seu áudio, retornou. E aí, eu foi em 2018, eu, eu fui pro presídio. Quando, em 2019 eu saí, em abril de 2019. Mas eu já saí diretamente lá para a clínica, né? O Ah, Instituto Volta Redonda. saiu, já foi pra clínica de recuperação. Foi na mesma hora. Entendi. Na mesma hora eu saí diretamente para a clínica. Mas isso foi voluntário ou involuntariamente? Foi involuntário, né? No tempo foi involuntário, né? Uhum. E quem foi me buscar foi minha mãe, meu padrinho foi me buscar, né? E aí já foi diretamente para lá. Só deu tempo de estar no carro, lá no presídio, na cidade de Campo Maior, que é ali. Já foi diretamente para Teresina. Só deu tempo de estar no carro, me levar. Chegou lá, o pessoal já me acolheu já na clínica. E aí só deu tempo mesmo chegar lá e já entrei para dentro, me acolher e tudo. Fui recebido pela equipe médica, né? E aí Sim. começou, né? Com todo aquele negócio de acolhimento. E aí chegou o período, eu passei 7 meses lá dentro. Abril de 2019, acho que eu saí mais junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Saí em novembro de 2019. Rapaz, aí eu não demorou um mês. Demorou um mês não. Saí com aquela sede, não tem? Rapaz, agora eu vou usar mesmo com força. Né? Aí passei um mês. Passei o dezembro de 2019 todinho usando e bebendo. Ainda mais mês de dezembro, que é um período muito festivo, né? É período festivo, né? Imaginei, rapaz, me soltaram logo no período festivo. Fiquei assim pensando. Eita, pois foi, rapaz, fiquei assim pensando. Soltar lá no período festivo, só pra me voltar. Eita, pai, eu fiquei assim. Você falou. Olha, eu tô dando risada, não, porque é um período muito festivo mesmo. Onde você vai, tem festa. Você vai na casa de Pois é, fulano, não é assim? Você vai na casa de fulano, é. fulano tá bebendo. Se não tá bebendo, tá tendo um churrasco. Ei, olha quando chegou aqui, só foi os convites. Ei, bora ali e tal. Ei, Ô, ei, Jesus. Jó, bora ali, tô te esperando ali e tal. Eita, porra, resisti aqui não. É Esses convites. verdade. É difícil, Ah, cara. rapaz, não demorou 3 dias não, a sair de lá a sair de lá, Maria, viu? Rapaz, eu cheguei aqui, foi dito e certo, rapaz, passei o dezembrão todinho, né? Final do ano, quando deu logo um dia 30 pro dia 31, disse, rapaz, vou ficar aqui fora não, vou lá pra clínica. Aí eu fiquei assim com medo, né? Aí que deu Aham. um treco no coração aqui fora aqui, tão ruim. Aí eu, aí eu peguei, dia 31, eu tava lá na clínica de novo. Aí eu passei, fiquei Mas o triste, né? O acesso, cara ô Jorge, o acesso na clínica era fácil pra você retornar assim ou não? Porque eu é não sei assim, como funciona. Pode falar. é uma clínica particular lá, né? Porque Ah, entendi. eu tenho um plano de saúde, né? Assim, Aham. aí esse Era um lá eu já pouco mais aceito, plano fácil, de então. saúde, Ah, entendi. aí é fácil retornar, né? Aí eu
Peguei e pensei, eita, rapaz, mas vai dar certo dessa vez. Vai dar certo que eu quero sair desse negócio. Tô tempo pensando, rapaz, eu vou sair. Mas sabe Aí qual com foi o as legal, temáticas, Jorge? É que você já criou aquela mentalidade que, mano, eu preciso mudar. Entendeu? Aí é, eu tô vendo em você que aí, nesse momento, já criou um outro perfil, tá ligado? De querer a aí, mudança. aí eu fiquei assim, eu fiquei triste, né, rapaz? E um monte de. Aí logo na primeira internação, o cara tinha um monte de vínculo, uma amizade, né? Assim, os terapeutas falavam assim, olha, você vem pra aqui, mas não vem pra fazer amizade, não. Mas os caras vai lá, não tem como o cara não fazer amizade. O cara É, não tem faz, né? como. Aham. Aí o cara chega lá, aí quando o cara chega logo 10, 20 também atrás logo junto, né? Aí, rapaz, sai tal dia, tô retornando hoje também. E aí fica também tudo aquela massa também que Ô, retorna Jorge, tudo no mesmo Jorge, tá dia. chiando seu fone, eu acho. Eu acho que tem algum mau contato no seu fone. Bem Assim, ó. chiando. É, parou. Pois é, aí chega também aquela massa junto também que saiu no mesmo dia, retorna tudo também no mesmo dia. Aí fica aquela tristeza tudo junto. Aí, disse, não, mas vai dar certo, vamos superar e vai dar certo e tudo. Aí naquelas temáticas ali e tudo. Aí tem uma pesquisa, né? Não foi eu que fiz, não foi eu que fiz, mas os estudos dizem que, eu acho que de 100, se eu não me engano, acho que é de uma quantidade X lá, de 100%, 3% dos adictos que estão em tratamento, eu acho que de 100, 3 entram em recuperação. Caramba, os De outros 100. 90 os outros Os outros 97. 97, eles retornam. Caraca, velho. É, Isso, hein? de 100, 3 entram em recuperação. Vamos dizer que 3 continuam se mantendo em recuperação, por mais difícil que seja, né? Sim. Mas a recaída, não é dizer que a recaída está suspensa da vida desses 3, né? Eles têm que se manter em recuperação. Esses 3% eles continuam em recuperação, por mais difícil que seja, né? Eles estão caminhando, caminham em recuperação. Os É outros longo, né? 97, eles retornam, né? O tratamento, ou eles vão para a rua, ou eles procuram a usar de novo. Eu ficava assim, eita, eu quero ser um desses 3 aí, quero estar no meio desses 3. Toda hora eu ficava falando, né? Quero Uhum. estar no meio desses 3. Só comigo falando. Aí nas outras temáticas eu vou falar de novo. Eu quero ser desses 3 aí. Quero ficar no meio dos 3. Aí teve a segunda recaída. Quando eu saí de lá, quando eu retornei a primeira vez, eu passei mais 6 meses. 6 meses. Aí eu tive a segunda recaída. Nesses 6 meses eu consegui passar 30 dias limpo, né? Fora, né, da clínica. Sim. Quando eu retornei, eu já cheguei lá com um objetivo. Eu falei pro terapeuta, pai, é o seguinte, tô retornando, mas a minha meta é passar 30 dias aqui. Só 30 dias. Sim, é mesmo, só 30 dias. Em 30 dias eu já sei o que é que eu quero pra minha vida. Tá decidido? Tô decidido. Com 30 dias eu já sei o que é que eu quero pra minha vida. Foi em junho de 2020. Aí ele chegou assim pra mim, pois tá certo. Sei que eu cheguei lá, passei 30 dias, aí sei que com 30 dias terminou meu tratamento. Porque eu já tinha feito 2 tratamentos. Porque tempo de clínica e tempo de tratamento não vai salvar ninguém. O tempo que a gente passa dentro da clínica é para refletir o que é que a gente quer. Entendi. O que é que a gente quer.
O que é que tu vai querer na tua vida? Então o tempo que você fica lá Então, não significa nada. Não, significa significa, entre aspas, né? mais assim, significa, o tempo que a gente passa lá significa, porque com o tempo que você passa lá, você vai assistindo temática, os terapeutas vão te instruindo o que é que tem que fazer da tua vida, é assim, assim, tu vai ler, tu vai estudar sobre dependência química, mas com o tempo, tu vai ter que decidir o que é que tu quer da tua vida. Se tu vai querer continuar usando, ou se tu vai querer parar. Uhum. E quando retorna, eles perguntam, tu ainda acha que consegue usar? Pergunta. Não, mas fez só um pouquinho. Porque eu vi tantos usar só um pouquinho quando saiu, que morreram. Usou só uma pedinha de crack e morrer. O fumar só um baseadinho e dar um pipoco no coração, acelerar o coração e morrer. Eu vi tantos cheirar só uma carreirinha de cocaína e morrer. Lá de dentro mesmo da própria clínica onde eu estava. Colega de convivência. Eu vi tantos sair, 2, 3 ou mais, Uhum. sair, bater a depressão e meter a corda no pescoço. Porque não é brincadeira, né? Não é brincadeira. E aí, quando eu falei para ele que ia passar só 30 dias, eu falei, passar só 30 dias, porque eu já sei o que é que eu quero. Parei com esse negócio de droga, não dá mais para mim. Eu já sei o que eu quero da minha vida. Terminar que arrumo um serviço aqui para mim. Até porque eu já ajudava lá e tudo, né? Entendi. Já tinha uma Pessoal, atividade lá. eu tinha atividade por causa de confiança, que chama lá. E aí, tá certo, terminou os 30 dias, demorou pouco, terminou a reciclagem, chama de reciclagem, né? Lá, reciclagem, tratamento, plano de prevenção de recaída, né? É só o plano de prevenção de recaída. E então, julho, agosto, setembro. Julho, agosto, setembro. Então, em setembro, pronto. Terminei o tratamento de 3 meses, de um mês, de 30 dias. Passei 3 meses aqui em casa, retornei para trabalhar, né? Retornei para trabalhar lá. Quando eu, quando eu retornei para trabalhar, fiquei trabalhando lá até dezembro de 2020, naquele que eu estava. Aí eu saí de lá. E até hoje eu tô limpo, né, em recuperação. Porque assim, o tempo que eu trabalhei lá foi o tempo que eu peguei assim, mais experiência, né? Entendi. Mais experiência com os internos, que também já eram todos meus colegas, né? E já trabalhei também em outras clínicas. Entendeu? E, ô Jorge, você tá quanto tempo já tá limpo? É assim que se fala, né, com o pessoal? É, exatamente. Costumo falar em recuperação, né? Mas o normal falar é limpo, né? Uhum. Limpo em recuperação. Gravou. Jorge, Tá ouvindo, voltou hein? agora. Voltou. Quando eu perguntei pra você quanto tempo você tá limpo, que você ia começar a dizer, travou as câmeras. Pode voltar ao normal. Agora em junho, né? Vai fazer 3 anos, né? Em julho. Em julho de 2023. Vai fazer 3 anos. 3 anos. 3 anos. Não é fácil, não é fácil não. Dizer que é fácil, não é fácil não. Agora, o primeiro ano é o ano mais difícil. É o Primeiro ano mais ano. difícil. É. É o primeiro ano
que eu costumo dizer que eu comecei a entrar em recuperação, Aham. comecei a buscar os princípios da recuperação, né, que é me afastar de tudo, né, me afastar das amizades, né, me afastar dos lugares, né, me afastar dos hábitos, né, que eu tinha, Ô Jorge, que às vezes eu posso te fazer uma pode. observação? Não sei se se eu estou errado no que eu vou dizer, mas eu reparei isso em dois lugares que eu já estive. É assim, eu já trabalhei num lugar e eu entrei num determinado lugar, conheci pessoas dentro do ambiente, fiz algumas amizades, e tinha um rapaz lá que ele já tinha usado droga. Ele já tinha um pré-requisito já no histórico de drogas e álcools e tal. Só que ele tava sem usar nada, tudo certinho, tá tranquilo, tô de boa. Ou até mesmo de vez em quando usava um ou outro negócio. O que aconteceu? Quando entrou um outro rapaz na nossa empresa, que já era mais ligadão, tal, que já tava no fluxo, cara, é automático. Esse outro que tava sossegado, entre aspas, tava sossegado, chegou esse outro que já tava mais alvoroçado no ritmo das drogas e tal. Mano, Você, parece que ativa esse outro. E esse outro que tá tranquilo, daqui a pouco ele, bum, já dá um perdido. E isso foi uma experiência que eu tive. Num outro emprego que eu tive também, eu vi a mesma coisa, cara. Eu vi a mesma coisa. Um cara tá tranquilo, você vê, chega cedo no trabalho, o cara não falta, não, e agora entrou um outro que tem esse pré-requisito, entrou, parece que ativou a vida desse outro meu amigo, que o cara, época recebeu, no outro dia já não vai trabalhar, já emenda uma uhum. sexta num sábado. É bobeira isso que eu tô falando, mas eu já percebi isso em duas ocasiões de empresas diferentes que eu trabalhei. Não, não é bobeira não. Eu já reparei isso, cara. Não é bobeira não. É como eu falei no começo, né? Às vezes as amizades foi, né? Sim, sim, sim. A amizade foi. Às vezes o cara, como eu disse, né? Se afastar dos hábitos e dos amigos da ativa é um dos passos, né? É um dos Sim. passos. O cara tá Dos tranquilo, do hábitos, nada entra dos alguém que. lugares, Entra dos alguém, amigos da ativa. É, parece que engatilha no cara, né? Tipo, entrou alguém aqui agora, pô, tem score, acho que fica trocando, sei lá como que funciona. Eu sei que, meu, é automático. O cara entrou, ativou o outro. O outro entrou, ativou é, o outro, quando foi ver, tava perdido. é exatamente isso que acontece uma coisa, né? Que às vezes a doença do cara ela tá estabilizada ali, né? Sim, Ela tá dormindo, a doença do cara tá dormindo. Aí chega um cara para acordar a doença do cara, tá entendendo? exatamente, é isso. É isso que Chega um aconteceu, cara velho. para acordar a doença do cara, uma Ô, Jorge, o- conversinha. Ei, é, bora ali mal. Não, cara, eu tô sossegado e tal. Tô com um bom tempo sem usar, não faço uso disso aí mais não. Mas sempre a insistência, a insistência demais, ela pode provocar uma ação positiva, uma ação, né, daquela pessoa que está com a doença ali estabilizada, né? Ela sim, pode provocar uma ação posterior, né? Aí o é. cara, pô, bora, é só uma mesmo. Daquela uma não vai ficar só em uma, Aham. vai ficar em mais, Eu vai percebi, destruir a vida do cara. eu percebi, Jorge, que tanto nesse primeiro emprego que eu tive, que eu reparei isso na situação de um amigo meu, tanto no segundo emprego, foi automático. Os caras mudou assim, no trabalho, os caras eram exemplo, do nada entrou, ativou, o cara já parou com a responsabilidade. Mano, é visível, Despenca, tá ligado? despenca, despenca a, Aham, todas as áreas da vida do cara, ela vai sim, por água abaixo, vai por sim. água abaixo, vai Aí a por água pessoa fala, abaixo. não, é lógico, é você que vai, mas se tiver uma pessoa que buzinando sua orelha, é, né, é mais difícil, cara. É mais difícil. Eu percebi essa É, parada. todas as áreas da vida do cara, ela vai por água abaixo, ela despenca na área financeira, na área conjugal, na área espiritual, na área familiar, Sim,
na área do trabalho, né? Em tudo. Você pode imaginar todas as áreas. Que se a droga estiver envolvida, ela vai destruir todas as áreas. Vai. Isso aí. Foi muito visível. Mas Jorge, eu gostaria que você deixasse uma palavra para a pessoa que viveu isso que você viveu, aquela pessoa que está começando também, que já conheceu a droga, conheceu o álcool. Eu gostaria que você deixasse uma palavra para você, uma pessoa experiente como você, e tem os seus trabalhos voluntários. Eu gostaria que você deixasse uma palavra, cara. Se você quiser daqui a pouquinho falar do seu É, trabalho voluntário também, fica à vontade. assim, né? O que eu gostaria de deixar assim, como palavra, né? Palavra de incentivo, de força, fé e esperança. Eu antes de me declarar também que eu também sou todo dependente químico, ao meu ver também ele é um alcoólatra. Né? Eu sou um alcoólatra também. Porque se eu triscar em álcool, não vou querer tomar só um copo. Né? Então, para mim, ao meu ver também, eu sou um alcoólatra. Apesar de ter, né, problema só de ter a preferência, né, por Sim, cocaína. Mas a minha palavra de força, fé e esperança, pelo tudo que eu passei, né, é que tudo que eu passei foi para um bem maior, né, para um bem maior. E, primeiramente, para sair do mundo dos vícios, do mundo das drogas, tem que querer, né? Tem que ter um propósito, né? Tem que ter um propósito na vida. Porque não é só aceitar as críticas. Né? As críticas, vai ter muita gente para criticar, né? Dizer que não vai dar certo, dizer que o cara não vale nada, dizer que o cara não vai conseguir, dizer que o cara está fadado a morrer naquele caminho. É desse jeito. sim, Mas o cara, a pessoa, né, tem que ter confiança em si e, primeiramente, a pessoa tem que ter a confiança em um poder superior. Porque cada pessoa, cada ser humano, ele tem a confiança em um poder superior que ele acredita. Eu acredito no meu poder superior, que é Deus, né? Foi sim. quem me deu força, foi quem me deu força. Mas cada pessoa tem o seu poder superior, que ele acredita, em que ele se identifica, né? Que nós seres humanos não somos iguais, né? Somos iguais, pode ser que somos iguais em algumas coisas, em alguns aspectos, mas todos nós somos diferentes na maneira de pensar, de agir, né? De escolher as coisas e de acreditar também nas coisas. Então, o que eu deixo de mensagem é que não desista, né? De maneira alguma, não desista, procure ajuda, que tudo pode acontecer de maneira positiva se você procurar a ajuda certa, né? Procurar a ajuda do profissional certo, procurar a ajuda das pessoas que vão te ajudar de verdade, e não das pessoas que vão te criticar. É isso aí. Hoje, é, da mesma forma que nós acabamos de dizer que aparece pessoas para te atrapalhar, foi o exemplo que eu citei aqui para você dos meus dois amigos. E eu acredito que tem pessoas que aparecem na nossa vida para ajudar, cara. Eu acredito muito nisso, sabe? Eu acredito naquela pessoa que vai esticar o braço e te reconhecer e ver que do jeito que você tá, você precisa de ajuda. Eu acredito muito nisso. Como apareceu pessoas para te derrubar, eu acredito nas pessoas que aparecem para auxiliar e para ajudar. E eu quero te perguntar, cara, como que faz para as pessoas te encontrarem?
pessoa aí da sua cidade, não sei se você presta serviço online ou não presta. Cara, fala aí do seu projeto rapidão pra gente. É. Sim, eu trabalho com terapia online, né? Aham, Tem lá o meu Instagram, é @jorgeluiz_terapeuta, né? Se se estiver precisando de algum material sobre dependência química, né? Alguma conversa, algum trabalho sobre dependência química, se estiver precisando de alguma ajuda relacionada à dependência química, como fazer, né? O que você deve fazer para entrar em recuperação, tudo sobre dependência química. Se você sim. estiver precisando, se alguém estiver precisando sobre isso, sobre dependência química, né, em relação sobre atendimento familiar, sobre dependente químico, o que está acontecendo dentro de casa com dependente químico, pode me procurar, né, no meu Legal. Instagram, né, entendeu? Tem um número também, que é 869-99-89-3162, né, Legal. no WhatsApp. Então, Depois. e Ah, o que eu puder ajudar, pode, se tiver o meu alcance, pode procurar que eu eu- tenho o maior prazer de ajudar. Jorge, esse WhatsApp que você passou é o que eu tava falando contigo? É, Ah, tá. Então, depois na descrição desse vídeo lá no YouTube, eu coloco seu número. Posso colocar seu é, número ou não? colocar, pode Tá, colocar. tá bom. O seu arroba tá debaixo de você, é que você não consegue ver na outra câmera, mas o seu arroba lá do Instagram tá debaixo de você, tá com a sua imagem e tem o seu arroba aí. Então, quem for assistir já tá vendo o arroba do Jorge aí, procura esse meu camarada que ele vai atender a pessoa com o maior carinho, porque tá aí uma pessoa que passou pelos vícios da bebida, das drogas, de ficar na rua, de perder dias, de perder a amizade, de perder o amor dos seus familiares. Então tá uma pessoa que entende, que fala a língua do- da pessoa que está com problema nos vícios. Tá o Jorge aí, Jorge, eu quero cara, te agradecer do fundo do meu coração É, e dizer pronto. que Deus continue te abençoando muito aí, cara. Que Deus continue te abençoando você, sua família, todos os seus familiares, irmão. Tamo junto. Eu agradeço também. Eu tava, antes de gravar aqui, tava dormindo, eu acordei com 15, 3 horas de ponta. Assim, eita, cara, eu programa. E hoje é porque eu tô doente, sabe? Gripado, febre. Senão eu não vou deixar Ô, de cara. gravar, não. Tá marcado, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus. Tamo aí Ô, junto aí, valeu, fé em Deus. Jorge. Valeu, valeu. Certo, né? Agradeço por tudo aí. Qualquer coisa aí, quiser, pode chamar pelo WhatsApp aí, certo? Tá bom. Tamo junto aí. Jorge, irmão, valeu, muito obrigado. Lembrando, pessoal, que todo Tamo esse junto. conteúdo vai estar disponível no YouTube, no Instagram, no Google Podcast e no Spotify. Pessoal, até o próximo Evo Podcast. Jorge, meu irmão, Deus abençoe sua caminhada. Continua na fé, irmão. Valeu, tamo junto. Valeu, obrigado, irmão. Valeu.